Eu converso agora por Skype com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Mauro Sérgio Diogo, para saber como o eleitor deve se portar nas eleições deste ano. A gente tem uma eleição atípica por dois fatores. O primeiro é a pandemia, né, que a gente vem sofrendo desde março aqui em Mato Grosso, mais precisamente. E um outro fator que tornou essa eleição diferente também foi a unificação da escolha do senador com a escolha de prefeito e vereador. Como que ficou a organização nesse sentido para o Tribunal Regional Eleitoral? Então, Michele, realmente o desafio é muito grande, né? Como você bem pontuou, a gente está atravessando ainda uma pandemia, então até foi esse um dos fatores, né, também além do fator econômico, da logística em si, que nós resolvemos conciliar, né, essas duas eleições, tanto para o Senado como para as prefeituras, né? Então, se nós fôssemos fazer eleições distintas, seriam duas aglomerações, né, num espaço muito curto de tempo. E quando a gente fala disso, de Mato Grosso especificamente, nós temos mais de 2 milhões e 300 mil eleitores, né? Então seria muito arriscado, né? Até consultamos os cientistas, os médicos nesse sentido, né? E houve-se por bem a nós unificarmos essas eleições. Então teremos a realização agora no dia 15 de novembro, né, no mesmo ato ali, e também por uma questão de logística e economia, né? As mesmas urnas serão utilizadas, os mesmos mesários serão utilizados, só para nós termos uma noção, né, de orçamento. Se nós fôssemos fazer eleições separadas em momentos distintos, nós teríamos que gastar mais 12 milhões de reais, né, se fôssemos fazer uma eleição separada só para o Senado, porque na verdade é uma eleição que envolve todo o Estado, né? Então a gente teria que distribuir urnas e treinar mesários em todos os municípios do Estado. Então foi essa uma das razões, porque o Tribunal de Mato Grosso e chancelado, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que nós teremos agora unificado essas duas eleições. Mauro, quando a gente pensa no quesito pandemia, né, como que a Justiça Eleitoral se organizou no sentido de oferecer segurança tanto para quem vai trabalhar nas eleições, como para quem vai lá atuar dando o seu voto para a escolha de seus representantes? Sim, isso foi um dos fatores que mais nos preocupou, eu digo toda a Justiça Eleitoral, tanto que, né, a Justiça Eleitoral, por volta do mês de junho, julho, firmou parcerias, né, com o Hospital Sírio-Libanês, com o Hospital Albert Einstein e também com a Fundação Fiocruz, né? Então nós fomos ouvir primeiro, né, os cientistas, os biólogos, os infectologistas, os médicos da área, né, e a partir daí passamos a construir, vamos dizer assim, esse caminho, né? Então nós lembramos aqui que a eleição inicialmente estava prevista para o início do mês de outubro, mas ouvindo esses especialistas, eles falaram, olha, a tendência é que a curva, né, da pandemia nos meses de agosto e setembro ainda esteja alta, então não é recomendável fazermos eleições logo no início de outubro. Daí porque o Congresso Nacional, né, através da emenda constitucional número 107, aprovou, num primeiro momento, essa prorrogação das eleições para o dia 15 de novembro. E a partir daí também a Justiça Eleitoral começou a se movimentar em relação a exatamente esses protocolos, né, esses ditos protocolos de biossegurança. Para nossa grata satisfação, nós conseguimos inúmeras parcerias, né? Então, Mato Grosso, nós já recebemos aqui no TRE e já distribuímos para os cartórios eleitorais, tudo através de doação, mais de 178 mil máscaras, por exemplo, né? Essas máscaras serão destinadas aos mesários, principalmente. Cada mesário vai estar recebendo 3 máscaras para usar durante o dia, né? Cada mesário também vai receber um tubo, né, um frasco de álcool gel individual,
né, de 215 ml para todos os mesários que irão trabalhar, e os colaboradores também. E também, Michele, nós teremos álcool gel em todas as sessões eleitorais para que os eleitores, a partir do momento que ele se identifica, né, ali perante o mesário, ele não vai ter que usar mais a sua digital para ser habilitado ao voto, né? Então essa foi também uma das mudanças, ouvindo cientistas que chegaram no consenso. Olha, se todos os mais de 147 milhões de eleitores aptos forem usar ali no mesmo dia os terminais digitais para serem habilitados ao voto, também seria um risco muito grande, né? Então, basta que o eleitor chegue ali no momento de votação, ele vai apresentar um documento de identidade com fotografia ou aquele nosso aplicativo e-Título, né, que já está disponível nas duas plataformas para ser baixado de forma gratuita. Então, ali naquele momento que nós chegamos ali no terminal de votação, apresentamos a documentação, ali também vai ter álcool gel, né, para que o eleitor, antes de se dirigir à cabine de votação, ele use o álcool gel, e também na saída do votação também, se o eleitor desejar, também vai ter álcool gel disponível, né? Então, nós adotamos todos esses critérios, toda essa segurança, para minimizar o máximo possível esse impacto, né? Garantindo que o cidadão, ao mesmo tempo, do mesmo modo que ele vai numa farmácia, numa padaria ou no supermercado, ele vai ter também a mesma segurança junto ali na sessão eleitoral. Então, todos esses materiais já chegaram, né, repito, já chegaram ao TRE, já foram distribuídos aos cartórios eleitorais, e ali, na véspera praticamente das eleições, esse material será destinado a todos os mesários. Mauro, você disse que o TRE recebeu doação de muitas coisas, né? As 178 mil máscaras, mas houve um incremento no custo da eleição em função da pandemia ou não? Não, isso foi uma coisa bem interessante, né? Que nessas doações, na verdade, foi uma operação, digamos, nacional, né? Então, grandes empresas, realmente empresas de renome, como Caoa Veículos, como a GM Veículos, como o Mercado Livre, como a Ambev, né? A Ambev está sendo uma das grandes doadoras de álcool líquido e álcool gel também, né? Então são mais de Fiesp, Febraban, enfim, todas realmente grandes empresas que nos ajudaram, né, que fizeram essas doações. Se nós somarmos tudo, né, no Brasil inteiro, são cerca de 100 milhões de reais que a Justiça Eleitoral está economizando, né? Então eu garanto para vocês que o orçamento que foi destinado inicialmente para nós fazermos a eleição, nós não tivemos, apesar de todo, né, esse material necessário, mas nós não tivemos nenhum gasto a mais. Então, esse orçamento que foi destinado, ele será suficiente, sim, para nós realizarmos as eleições, e até com custo mais barato do que as eleições de 2018. Mauro, no começo da pandemia, já pensando no ano eleitoral, analistas políticos começaram a analisar esse novo contexto e consideram, alguns deles, que a gente deve ter um número de abstenções muito grande, né, em função desse contexto pandêmico. Como que o TRE analisa essa questão? Sim, é uma coisa que também que nos preocupa, mas assim, o que nós temos no histórico nosso, né, se nós pegarmos um histórico aí das últimas eleições, essa abstenção ela tem girado em torno de 20%. Né, um pouquinho mais, um pouquinho menos em cada eleição, uma eleição 18, outra 21, a outra 19, enfim, mas se nós pegarmos uma média, ela tem girado em torno de 20%. Se você me perguntasse isso há 30 dias atrás, eu estava mais pessimista. Eu acho que a abstenção seria maior, né, do que esse índice histórico. Nós tivemos recentemente, né, na França, por exemplo,
nós tivemos eleição no mês de julho, né, onde realmente a curva ainda de contaminação estava muito grande, né? Então, na França, por exemplo, nós tivemos uma abstenção girando em torno de 60%. Né? Embora, lógico, que é um outro cenário, né? O número de eleitores é muito menor do que o Brasil, a França fica em torno de 45 milhões de eleitores, o voto não é obrigatório e é uma outra cultura, né? Mas mesmo assim, nós tivemos um índice lá muito grande. E Mauro, como fica a questão logística no dia 15 de novembro? Né? A partir de que horário esse eleitor pode se deslocar até o seu local de votação? Até que horário ele vai poder votar? A gente vai ter um horário diferenciado, por exemplo, para quem é grupo de risco. Esse eleitor ele precisa levar algo mais além da sua máscara? Queria ter detalhes para a gente. Sim, nós tivemos algumas alterações realmente esse ano em quanto a isso, né, principalmente por conta da pandemia. Então, o horário da votação, que antes era das 8 às 17 horas em todo o Brasil, agora ele foi antecipado em 1 hora. Então, esse ano, excepcionalmente, o horário vai das 7 às 17 horas. Como você bem pontuou, né, das 7 às 10 é para os idosos, né, para acima de 60 anos, mas não é exclusivo. Né? É bom que a gente coloque isso aqui, que não é exclusivo, ele é prioritária a votação nessa faixa de idade. Né? Então será feita uma fila ali para que os idosos e mais de 60 anos ele tenha uma prioridade ali das 7 às 10. Né? Agora, uma situação também que houve a mudança, como a gente já disse, né, a eliminação da fase de identificação biométrica, né, por conta também da pandemia. Então, ninguém vai colocar ali as suas digitais mais no terminal, excepcionalmente este ano, para que se evite até o contágio. E uma outra situação que a gente está pedindo para o eleitor, que a máscara é obrigatória, né, sem a máscara ele não vai poder votar. Se ele se sentir mal, né, estiver se sentindo mal, com alguns sintomas ali no dia, na véspera, na semana, que realmente a indicação, lógico, isso é uma decisão do eleitor, né, mas uma chamada consciência coletiva, né, se ele tiver com febre, algum sintoma que ele não vai votar, justifique seu voto. É bem simples a justificativa do voto. E além disso, nós pedimos que cada eleitor leve a sua caneta, né, porque lembrando ali, quando nós chegamos no momento da votação, antes de se dirigir à urna eletrônica, nós temos que assinar o caderno de votação. Né? Então imagine você se ficarmos compartilhando canetas o dia todo, seria bem temerário. Né? Então, que cada eleitor leve a sua caneta, né, para ali assinar o caderno de votação. Deve ser, né, uma eleição bem rápida, lembrando aqui que a ordem de votação já está estabelecida. Né? Então, primeiro, o eleitor vai votar no cargo de vereador primeiro. Após isso, a urna habilita para o cargo de prefeito e, por último, ao cargo de senador. Né? Mas então que o eleitor, nós pedimos que o eleitor realmente vá de máscara, leve a sua caneta e vote tranquilo, né? E de acordo com a sua consciência. Lembrando também, Michele, que esse ano nós temos uma novidade em relação à justificativa dos eleitores. Era bem isso que eu ia te perguntar agora. Então, até por conta da pandemia, né, e de se evitar maiores aglomerações áreas, então nós não teremos mais urnas eletrônicas exclusivas para a justificativa dos eleitores. Então, aquele eleitor que não tiver no seu domicílio, né, na sua cidade, vamos supor que eu seja eleitor de Cuiabá, mas no dia eu fui para Chapada, né? Eu não preciso me deslocar a algum local de votação, por exemplo, na rodoviária lá de Chapada dos Guimarães, com uma urna específica para fazer a minha justificativa. Então, se o eleitor fizer questão, né, ele vai ter que procurar qualquer sessão eleitoral,
né, da cidade que ele estiver ausente, mas nós não indicamos isso, né? Não há necessário nesse momento, até para se evitar aglomerações desnecessárias. Então nós temos um aplicativo, né, que é o e-título, né, também é o e-título, que ali tem um campo para justificativa. Então ali vai ser reconhecido, né, por georreferenciamento, que o eleitor realmente não está no local onde vota, e ali no e-título, muito simples, em poucos minutos ali, 2 minutos, ele vai preencher um formulário e fazer também a sua justificativa. Agora, caso ele não consiga justificar no dia, isso a gente dá todas as garantias para o eleitor ficar tranquilo, que ele tem mais 60 dias após as eleições para fazer essa justificativa. Né? Então, aquele eleitor que estiver doente, né, estiver internado, enfim, estiver em viagem, basta ele apresentar essas justificativas depois de 60 dias. Né? Então, ele tem essas alternativas. Justificando no dia pelo e-título, que seria muito simples, é um formulário eletrônico, ou 60 dias após as eleições, perante o cartório eleitoral, pelo e-título também, né? Ou por um formulário eletrônico em nosso site. Né? Então, o eleitor tem todas essas alternativas para justificar com calma a sua ausência ao voto. Mauro, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo com Ela, trazendo essas informações esclarecedoras para o nosso público que se desloca no dia 15 de novembro para proferir o seu voto. Intervalo comercial e a gente volta em instantes.